E fala, maratristas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E em parceria com a Cineflix eu trago a crítica de Vitória, mais uma obra brazuca que é estrelado por ninguém menos do que Fernanda Montenegro. E sim, meus amigos, a gente tá entrando na era das Fernandas e é simplesmente maravilhoso, incrível e perfeito. Na obra Vitória a gente vai acompanhar a Nina, uma senhora que vive em um prédio que a frente do prédio dela, a janela da casa dela, é voltada para a boca de uma favela. E aí é óbvio que é tiro todo santo dia e viver nessas condições é, no mínimo, insalubre. E Nina, ela sente isso. Então ela começa a procurar ajuda em vários lugares. Ela procura ajuda dos vizinhos, ela procura ajuda da polícia, mas ninguém parece resolver. Em particular a polícia, tá? Porque quando ela vai no batalhão, ela vai na delegacia, todos os oficiais dizem a mesma coisa, que não tem muito o que fazer e que para eles fazerem alguma coisa é necessário algum tipo de prova. Nina diz: ah, vocês querem prova? Então toma a prova. Ela compra uma filmadora e começa a filmar as coisas da boca da janela da sua casa. E aí, meus amigos, é nesse momento aí que ela começa a filmar as coisas que algumas revelações chocantes vão ser feitas e que vão mudar o rumo aí da história. E sim, galera, infelizmente a história do filme Vitória, ela é baseada em uma história real, é baseado na história de Joana da Paz, que foi uma mulher que passou por todas as situações aí. Quando a gente fala de um filme que é baseado em uma pessoa, que a gente chama de filme que é de personagem, esses filmes de personagem, eles têm que objetivo? Eles têm o objetivo de aprofundar e desenvolver muito um ou alguns protagonistas, alguns personagens da história, para que a gente consiga entender a relevância dessa história. Afinal de contas, a história vai se basear todo em torno desses personagens. E aí, quando a gente fala de um filme de personagem, essas obras elas correm um grande risco, que é o quê? Ser uma história chata, ser uma história monótona, ser uma história parada, caso o personagem ele não seja bem desenvolvido e não seja bem atuado. Então, isso é um risco que todos os filmes de personagem correm. Só que aqui em Vitória, meus irmãos, a gente não tem nada disso. Porque a gente tem a maravilhosa, incrível, perfeita e diva Fernanda Montenegro, que dá um show de atuação. E olha que Fernanda, ela tá nos altos dos seus 95 anos. E mesmo assim, mesmo com a idade mais avançada, ela entregou uma coisa sensacional. Eu, inclusive, acho que Fernanda Montenegro tá agora no seu melhor momento. A forma, inclusive, como Montenegro ela trata a Nina é de uma força, cara, é de uma potência, é de uma habilidade técnica, cenográfica impecável. Eu sei que falar isso pode até ser meio redundante pra quem conhece Fernanda Montenegro, mas só vocês assistindo, só vocês sentando pra apreciar esse filme, pra poder vocês entenderem como ela conseguiu fazer uma coisa impressionante aqui nesse filme. O que acontece é que Nina, ela poderia ser tratada aqui nesse filme como uma grande vítima da violência, uma grande vítima do tráfico e descampar mais pra esse lado do vitimismo, sabe? Da fragilidade, da incapacidade de fazer algo, mas não, muito pelo contrário. Aqui no filme, pela atuação de Fernanda Montenegro e pela forma como a narrativa foi escrita, Nina, ela é tudo menos uma vítima. Ela vai ser uma vítima da violência, assim como todos nós, mas ela é aquela tipo de vítima que não vai ficar quieta. Ela vai tomar atitudes, algumas atitudes até extremas, para poder resolver a situação. E aí eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso, porque é mostrar uma mulher de idade que mesmo assim ela peitou todo um sistema, ela peitou toda uma situação. E aí existe um outro problema. O filme ele poderia também romantizar essa situação ou poderia também tornar uma situação muito banal por conta desse enfrentamento. Mas não, aqui a gente tem uma realidade muito crua, muito visceral. E eu acho que esse é um ponto bacana do filme. É conseguir trazer esses elementos da realidade de uma forma muito correta, muito justa, muito transparente. O filme fica evidente que nesse filme não houve uma maquiagem para poder tentar esconder os traços da idade de Fernanda Montenegro. Normalmente, quando a gente olha para uma pessoa idosa, a gente vê as marcas da idade, a gente tende a olhar aquela pessoa como uma pessoa o quê? Frágil, uma pessoa que já não tem mais uma capacidade de estar fazendo as coisas por si só e que necessita da ajuda de alguém. E aqui nesse filme, aqui nessa história, a gente tem uma pessoa de idade que não tem o apoio de ninguém e que consegue fazer tudo absolutamente sozinha. Então, as marcas de idade desse filme que Fernanda Montenegro traz na sua personagem não são marcas de fragilidade, muito pelo contrário, são marcas de experiência, são marcas de resiliência. E isso só torna a história ainda mais gostosa, ainda mais prazerosa de ser assistida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, que as reviravoltas que esse filme toma, ninguém espera. E só o fato de imaginar que essa história, ela é baseada em uma história verídica, mostra que o roteirista da vida, ele é melhor do que muito roteirista aí, tá? Por isso eu, Iago, dou 4.25 almofadinhas pra esse filme, porque é uma obra muito, mas muito boa. Saber que ela foi baseada em uma história real, que teve uma pessoa que passou por isso e que a forma como a narrativa dessa história foi construída é com um fluxo tão gostoso, tão agradável, sabe? A gente
tem a potência de Fernanda Montenegro, como eu falei aqui, mas a forma como a narrativa ela foi desenvolvida é uma narrativa que encaminha a gente para o ponto certo. É uma narrativa que foi bem construída, que foi bem elaborada e foi bem pensada. Eu acho que fez jus à história de Joana da Paz, fez jus à história que o diretor ele queria contar. É um filme que você precisa assistir no cinema para poder você ter essa imersão e, mais do que isso, de você conseguir valorizar o cinema nacional. Essa era das Fernandas é só o início, eu tenho certeza disso. É só o início de um reconhecimento mais que merecido do nosso mercado nacional. E é um reconhecimento não externo, tá? Eu tô falando, é um reconhecimento do povo para o próprio povo. Então, vai no cinema assistir Vitória, eu garanto que você não vai se arrepender. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!